eu convidaria o professor Marco Aurélio Santana para estar compondo a mesa, coordenando e convidando, inclusive, os conferencistas da noite. Professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Santana, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele se dispôs a estar colaborando neste trabalho, e eu peço uma certa paciência, porque esta conferência da professora Úrsula, ela vai ser uma tradução consecutiva. Então, vai haver um esforço da professora, através de slides. Professor Marco Aurélio Santana. Opa, desculpa, Marco. Ele vai apresentar depois a professora Úrsula. Agora, eu quero lembrá-los que é um esforço de tradução que, se vocês acompanharem com cuidado, com certeza vai ser muito rica a professora, a palestra da professora. Of George Bush and Bill Gates and so it hurts me as much as it hurts you, because my native language is Welsh. I come from the first colony of the English language, and I find it a very painful experience, but we have to speak the local language to communicate, unfortunately. Ela queria agradecer a todos que ajudaram esse evento a acontecer, principalmente o professor Giovanni, por todo o esforço dele, né, de realizar esse evento e trazer ela até aqui para falar com vocês. E ela queria também desculpar-se por estar usando a língua do Bush e do Bill Gates, né? Mas não é a língua materna dela, ela é do país de Gales, mas lá fala inglês também, que é uma primeira colônia inglesa, certo? Então ela queria se desculpar, a apresentação vai ser em inglês, eu vou traduzir para vocês, qualquer dúvida, o professor daqui também, Marcos, para me ajudar. Right. Well, I would like to start by showing you a picture. I'm afraid the story behind this picture is a little bit complicated, but I hope you will bear with me while I explain it. This is a picture that was taken in the course of a research project which I directed, where our methodology was we were looking at the relocation of work between countries. We have two teams of researchers, one in the country where the work was moved to, and one in the original source country. These workers in this picture are in China, up in a building near the Mongolian border. They live in the building, they sleep there, they eat there, they work there. They go back to the village every 3 months. They are very young women. What they are doing is data entry for credit card companies. And the work is so tailorized that one team type only names, another team types only addresses, another team types only zip codes, etc. And they are managed remotely. Essa foto foi tirada, é uma história um pouco complicada, foi tirada na China, perto da fronteira com a Mongólia,
durante um projeto de pesquisa que ela estava desenvolvendo. Essa foto foi tirada numa fábrica na China, e o que essas pessoas fazem, basicamente, o trabalho delas é entrar os dados para uma empresa de cartão de crédito. Então, cada dupla que você pode ver na foto, uma perto da outra, tá, uma de branco e a outra com um computador aqui mais escuro, cada dupla está entrando um tipo de informação. Então, eles entram, uma dupla entra os nomes, outro entra os endereços, outro coloca o CEP das pessoas. Elas fazem sempre em dupla para ver se uma não está errando alguma coisa. E elas, é uma condição muito precária de trabalho, elas até moram no local de trabalho. Então, ali onde elas trabalham, elas moram, elas vivem, elas comem, elas dormem, tudo ali, é bem precário mesmo. É um tipo bem taylorizado de trabalho, não sei se vocês usam esse termo, e é controlado remotamente. É pela Austrália que eles controlam o trabalho que está sendo realizado na China. Então, tudo filmado. Só vão para casa a cada 3 meses na vila onde elas moram. Elas ficam mesmo presas nesse lugar. Tá? E essa foto foi tirada do metrô na Austrália, vendo as pessoas na China. Ou seja, elas são bem filmadas mesmo, a vida delas. Now I tell you the next part of the story. Our Chinese colleague had done the interviews with the workers in China. So then we asked our colleague in Australia to interview the manager in the office from where they were managed. And she went to the office in Australia and she asked the normal questions you ask when you do an interview. And then she asked about the working conditions in China. And she expected that he would not be very open. But no, he said, I will show you. And he took her to the next room. And in this room, from the floor to the ceiling, were television screens. And there were cameras in every room in the office in China. And he pressed a button. He spoke in a microphone like this one. And he spoke on the tannoy system in China. And he said, we have a visitor in Australia who wants to know about you. And they all got up and they bowed to the camera. And the researcher, who is my colleague in Australia, experienced a lot of different emotions, but she had enough presence of mind to say, can I take a photograph? And so he spoke into the microphone, he asked the workers in China to pose for the photograph, and this photograph is the result. Um colega deles da pesquisa lá na China fez a entrevista com os funcionários e um outro colega de pesquisa na Austrália entrevistou o gerente. E ele perguntou sobre as condições de trabalho dessas pessoas. E eles esperavam que o gerente nem fosse ser muito aberto em relação a isso, mas ele foi. Surpreendentemente, ele foi bem aberto. Então, eles consideram bem normal esse tipo de prática. Levou o colega australiano numa sala ao lado e mostrou muitas telas de televisão onde ficava filmando tudo e todos os locais, tudo que estava acontecendo lá na China. Eles ficavam monitorando e assistindo lá da Austrália. Esse colega, ele experimentou vários tipos de emoção, como vocês podem imaginar, né, vendo isso tudo, mas mesmo assim ele conseguiu ter a presença de espírito de pedir para tirar uma foto. E o gerente lá da Austrália conseguia falar com os trabalhadores na China por um microfone. Então simplesmente apertava lá o microfone e falava, olha, nós temos um visitante aqui na Austrália e eles querem tirar uma foto de vocês. E elas pousaram para a foto e esse é o resultado. Porque na verdade tem um fato interessante que quando ele falou que tinha uma pessoa visitando, elas todas se curvaram. Ele sinal de referência, tipo, foi um choque, né, para quem estava vendo. E aí ele falou, vamos posar para a foto. E aí essa foto é o resultado. Primeiro elas fizeram uma reverência em todo aquele grupo de mulheres. So this is one face of globalization. I now show you another one. This is perhaps quite well known incident. It was reported in many newspapers. This is a part of the north of England where there is a beach where they pick shellfish.
And there were some migrant workers from China, illegally imported to work in England, were collecting the shellfish on the beach, and the tide came in. They had no safety equipment, and 18 of them were killed. This was the rescue scene. These were the young men, many of them under the age of 20, who were killed in this accident. Esse acidente ele foi bem divulgado, saiu em todos os jornais lá na Inglaterra. Um grupo de chineses, a maioria com menos de 20 anos de idade, trabalhando, pegando conchas e mariscos na praia. A maré subiu, é uma praia típica, onde a maré sobe muito rápido, pegou-os de surpresa e 18 deles morreram, porque eles não tinham equipamento de segurança algum, eles nem falavam inglês. Eles foram imigrantes ilegais, com certeza, colocados lá na praia para fazer esse trabalho, sem nenhum tipo de segurança, e que morreram, 18 deles, né, mais da metade morreu, quando a maré subiu. E essas são as fotos dos meninos que morreram, todos abaixo de 20 anos de idade. So my point is that the globalization of labour has two faces. Is the movement of people to jobs, the migration, and the movement of jobs to people. O que ela está pretendendo mostrar para vocês são as duas faces da globalização. Nós temos dois casos. A gente tem um crescente deslocamento de pessoas para o trabalho, que é a migração, e tem também um crescente deslocamento de trabalhos para as pessoas, que é a relocalização internacional. And both are happening on an unprecedented and enormous scale right now across the world. Em grande escala, que não tem precedentes disso acontecendo anteriormente. We could say that a new typology of jobs is emerging. Three types, what we call the fixed jobs, the footloose jobs, and the fractured jobs. Por isso estão surgindo novos tipos de trabalho. Ela dividiu em três grupos, que são os fixos, volátil e o dividido. No caso, o dividido, ele tem muitos aspectos do volátil, mas ele sempre interrompendo o trabalho fixo. And one of the great ironies or paradoxes of the present phase of globalization is that the fixed jobs are done by the footloose people, and the footloose jobs tend to be done by people who are quite rooted in the communities where the jobs are carried out. Então, uma das ironias dessa fase presente da globalização é que as profissões fixas são, na maior parte, desempenhadas por pessoas voláteis, enquanto os trabalhos voláteis são desempenhados por pessoas com profundas raízes ancestrais no local onde trabalham. I won't talk in detail about the fractured categories, but many other jobs have features both of fixedness and footlooseness, which are in a constant process of restructuring. Ela não vai falar no momento muito sobre o tipo de trabalho fraturado, mas o que ela quer dizer é que acontece no mundo, numa dinâmica muito complexa e que muda rapidamente. Um exemplo que ela deu sobre isso é: você está trabalhando na sua empresa, você está lá no fixo e seu telefone toca alguém lá da Austrália, de outro lado do mundo, um fornecedor te telefonando, interrompendo. Então é a parte volátil interrompendo a parte fixa. I speak first about what I call the fixed jobs. There are very many activities which require a physical presence in a particular place. For instance, cleaning, construction, agriculture, personal care, food preparation, mining and some production activities. Falando sobre os empregos fixos, muitas são daquelas atividades que necessitam a presença física da pessoa num determinado local. Alguns exemplos são de limpeza, construção, agricultura, serviços de cuidados pessoais, preparação de alimentos, mineração e algumas atividades de produção também.
These jobs are typically physically strenuous and low qualified. Esses trabalhos são normalmente muito cansativos fisicamente e de pessoas pouco qualificadas, feitos por pessoas pouco qualificadas. They are increasingly likely to be filled by migrant workers. É bem provável que quem faça esse tipo de trabalho sejam os migrantes. And there is a strong tendency of informalization of these sectors of the economy in most countries. Na maioria dos países há uma grande tendência da informalização desses setores da economia. The jobs are typically precarious, low paid, stressful and carry many health risks. Esses tipos de trabalho são tipicamente muito precários, paga-se muito mal, são estressantes e trazem muitos riscos à saúde. I should also say that because of the informalization and because of the strong presence of migrant workers, they are very often outside the reach of the traditional trade unions. Por causa da informalização desses trabalhos e porque muitas vezes são feitos por migrantes ilegais, eles ficam fora de qualquer sindicalismo ou forma de reclamar e pedir por melhores condições. Now I switch to what I call the footloose jobs. There, of course, there has been a global division of labour in manufacturing industry for at least 40 years. But we now see a new wave of relocation of work, which has been enabled by several things. Ela vai falar agora sobre os trabalhos do tipo voláteis. E ela diz que com essa globalização houve uma divisão de trabalho já há pelo menos 40 anos, em que esse tipo de trabalho torna-se possível por diversos fatores que ela vai comentar agora. The access to cheap and reliable telecommunications infrastructure. O acesso a uma infraestrutura de telecomunicações barata e confiável. The digitization of information. A digitalização de informações. The increasing interoperability of systems. A crescente interoperabilidade de sistemas. The spread in the general population of ICT literacy, where you could say the Nintendo generation is now in the labor market. Tem uma difusão entre muitas pessoas de um conhecimento em ICT, que seria uma tecnologia da comunicação de informação. Então está muito difundido e as pessoas jovens todas, né, sabem como usar esse tipo de serviço. The software is increasingly generic. Everywhere in the world we all learn Microsoft, in whatever language. Em qualquer lugar no mundo a gente aprende sobre a Microsoft, né? Então está muito genérico, está crescentemente ficando genérico esse software. Todo mundo conhece Microsoft e sabe usar. You could say that Bill Gates succeeded where Esperanto failed. O Bill Gates teve sucesso onde o Esperanto falhou, né? There is also an increasing use of global languages, especially English, a forced use of global languages. Um crescente uso de línguas globais, principalmente o inglês, né? Forçosamente, todos obrigados a aprender inglês. And of course, a liberalization of trade, including trade in services and intellectual property. A liberalização do comércio, que inclui serviços de comércio e propriedade intelectual. This has made it possible for a new global division of labour in work which involves the processing of information, which parallels the global division of labour which developed in manufacturing industry 10 or 20 years earlier.
No momento tem uma divisão global de trabalho por causa do processamento de informações, e isso vai paralelamente com o mercado de manufaturas. So, and this has created a challenge for sociology. We have now around the world workers who have the same labour process, thanks to Bill Gates, identical labour processes around the world. O que a sociologia tem agora que enfrentar é que nós temos no mundo onde muitos trabalhadores têm um processo comum de trabalho, graças ao Bill Gates, né, que conseguiu uniformizar tudo isso. So there is a common labour process. They have a common relation to capital. Então, além de ter um processo de trabalho em comum, eles também têm uma relação em comum com o dinheiro, com o capital. They work for the same global employers. Trabalham para os mesmos empregadores globais. They often speak the same global languages or the same corporate jargon at work. Eles usam as mesmas línguas globais e jargões corporativos no trabalho. But they occupy different positions in the local society. E apesar disso, eles ocupam posições diferentes na sociedade local. I will give you a very concrete example of this from my own research. Ela vai dar um exemplo muito concreto por uma pesquisa própria. In the United States, since the early 90s, every time a patient sees a doctor, by law, the encounter has to be recorded and transcribed. This is because the insurance companies are so frightened that the doctor will be sued for malpractice. Nos Estados Unidos, desde o começo da década de 90, toda vez que uma pessoa vai ao médico, a consulta é todinha gravada, e depois dessa gravação ela é transcrita. Então tem muitas pessoas trabalhando lá hoje em dia com a transcrição das gravações das consultas médicas. Isso tudo por causa das companhias de seguro, que têm medo dos médicos serem processados, uma prática muito comum nos Estados Unidos. This work of transcription, you can imagine there is an enormous volume of work. It's done in the United States by low qualified workers, normally working as home workers, who are doing this work because they are desperate. For instance, single parents who cannot find childcare, who need to work from home. Há um imenso volume de trabalho, como vocês podem imaginar. Nos Estados Unidos, esse trabalho é feito por pessoas pouco qualificadas, que estão mesmo em situações de desespero, porque paga-se muito mal. Por exemplo, pais solteiros, né, que têm que criar os filhos e não conseguem achar um outro tipo de trabalho, então eles fazem essa transcrição das consultas médicas. É mal pago e eles são pouco qualificados. In India, the identical same work for the identical same companies is done by very highly educated, highly skilled women. Já na Índia, esse mesmo trabalho feito para a mesma empresa é feito por pessoas altamente qualificadas. They are mainly postgraduate qualifications, many of them qualified as doctors. Muitas dessas mulheres são médicas e que têm até pós-graduação e tudo mais, conhecem a linguagem técnica do que elas estão transcrevendo. They work in very beautiful offices with air conditioning, with gardening, with nice canteens, with childcare facilities, with volleyball courts, with cyber cafes. Elas trabalham em escritórios muito bonitos, com ar-condicionado, com creche para cuidar de seus filhos enquanto elas estão no trabalho, com cantina, com quadras de esportes e tudo mais. São boas condições de trabalho. The company bus picks them up from their home in the morning, takes the kids to the creche and takes them into work and brings them home again in the evening. Tem até um ônibus da empresa que as pega em casa e leva para o trabalho, traz de volta no fim do dia, leva seus filhos para as creches e tudo mais. Working conditions that many of us in Europe could only dream of.
Muitas pessoas na Europa sonham com esse tipo de condições de trabalho. They are from a class that they employ servants at home. Their husbands are professional workers. Elas pertencem a uma classe alta na Índia. Ela, assim, é incomum ter empregados em muitos países, né? No Brasil ainda é bastante comum. Mas essas pessoas podem até pagar funcionários, pessoas para trabalhar na casa delas. Yet they are paid 1/7 of the earnings of these women in the United States who do the same work. E mesmo assim, elas recebem 1/7 do que as pessoas que trabalham nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa recebem. But they are earning more than they could earn as a doctor. Mas estão ganhando ainda assim mais do que se estivessem trabalhando como médicos na Índia. If you speak to them about how they perceive their class position, they identify completely with the national bourgeoisie. Assim, elas se percebem como uma classe pertencente à burguesia nacional. They would feel they have nothing at all in common with the American workers. E elas não sentem que elas têm nada em comum com essas trabalhadoras na América que estão fazendo exatamente a mesma coisa. And the American workers have such racist attitudes toward Indians that they also feel no identification at all. E os americanos têm uma atitude tão racista em relação aos indianos que eles também não se sentem pertencentes à mesma classe. So, do these workers constitute a common class or not? A pergunta é, essas trabalhadoras constituem uma mesma classe ou não? It's a big question. If they do, to overcome the differences between them, there are enormous obstacles facing the international trade union movement to generate any kind of a common consciousness among these workers. Elas precisam superar muitas barreiras, muitas divisões profundas, até elas desenvolverem uma consciência de classe através da União de Comércio Internacional. Globalization has created, we might say, new reserve. When we think about these workers, I think we have to think of them as new form of the reserve army, the Marxist concept of the reserve army, but outside the borders of the individual nation state. A globalização criou um exército de reserva industrial para essas trabalhadoras fora das fronteiras da nação. And these reserve armies, que ela está chamando então de exército industrial de reserva global. Isso também traria novos desafios. E não apenas manuais, né? Que a gente espera. Quanto intelectuais. This reserve army, you could say it's a series of reserve armies. You have a reserve army of knowledge workers, you have reserve armies of manual workers. The manual workers are expected to be mobile. The knowledge workers remain in the same place, but nevertheless they are a reserve army because the work can be transferred to them. Então, como a gente falou, pode ser trabalhadores manuais ou intelectuais. Os manuais, espera-se deles que eles sejam móveis, né, que eles possam ser mandados para onde quer que seja necessário. And I should say that this reserve army of knowledge workers hasn't just arisen by accident. There has been a very conscious strategy by the World Bank, especially the World Bank, but also the EU and other international organizations, to create it through the aid conditions that they attach to their education aid that is given to developing countries. Essa condição foi criada por muitos fatores, principalmente pela comunidade europeia, e estímulo do Banco Mundial em termos de educação. I won't go into detail about this because I have a lot of ground to cover.
so I will move on. I want now to move at how we can understand the dynamics of globalization. And it's important to start by saying that the globalization of employment can only be understood in the context of other aspects of globalization. Capitalism needs to expand spatially for a whole range of different and interconnected reasons. Bom, ela vai falar das dinâmicas da globalização. A globalização do trabalho ela não pode ser vista de forma isolada. Temos que considerar os outros aspectos da globalização também. Os motivadores, né, do capitalismo, da expansão capitalista, que eles precisam gastar o lucro capitalista de alguma forma. Isso está incentivando, motivando então a expansão capitalista, essa reserva de lucros que eles têm, entre outras coisas. The drivers of expansion include, historically, probably the oldest is the search for new raw materials. Então, um dos motivadores da expansão capitalista seria a busca de novas matérias-primas. There is also the search for new areas of life to commodify, to create commodities from. A busca de novas atividades e novos locais para serem transformados em commodities ou mercadorias. Thirdly, we have, this is David Hardy writes very well about this, the search for new sites of capital accumulation, the need to find somewhere to invest the surplus which is created in the old site. Ela disse que o David Harvey ele escreveu muito bem sobre isso, sobre a busca de novos locais de acúmulo de capital. Esse dinheiro extra ele tem que ser investido em algum lugar. Então eles procuram locais de acumulação de capital. There is also, here we have the Rosa Luxemburg to thank for this insight. Capitalism always needs a market outside itself, because if there is a surplus, then by definition the total of all the wages of the workers will not be enough to buy all the commodities that are produced. Uma procura por novos mercados também, porque o mercado ele não pode fora dele mesmo. Então por isso a busca de novos mercados, tá? Porque o mercado não pode ficar dentro só dele mesmo. Ele precisa gastar o lucro e precisa também que os trabalhadores tenham dinheiro para poder comprar essas novas mercadorias e commodities. But we also have something which is becoming increasingly important at the moment in the world. There is a desperate need to find sites to dump the detritus which is produced by all the commodity production. Outro motivador muito importante seria procurar lugares para você jogar o resto, os resíduos. Então eles precisam também de um lugar para jogar o lixo que sobra disso tudo. All of these factors are interlinked with the search for new sources of cheap or compliant labor, which is what I will mainly focus on from now on. E também a busca por novas fontes de trabalho barato e submisso. E é basicamente sobre isso que ela vai falar daqui para frente. To model the interactions of these different drivers of capitalist expansion is very complex. Criar um modelo dessas interações dos motivadores da expansão capitalista é muito complexo. But the underlying logic is not so difficult. It's a logic of commodification and accumulation. A lógica por trás disso é da commodification, que ela chama que seria uma mercantilização e acumulação. When we think about the restructuring of employment in space and in time,
this is resulting from the same logic of commodification, and it can best be understood as a broader process of industrial reorganization. There is a dual process of, which is a continuous process, decomposition and recomposition, at the level of sectors, at the level of organizations, at the level of labor processes, and at the level of skills. Então, reestruturar o trabalho em tempo e espaço pode ser entendido melhor num contexto mais amplo de reorganização industrial. Tem um processo duplo de decomposição e recomposição de setores, organizações, processos de trabalho e habilidades. The underlying dynamics of structural change, there is a process, an underlying process which has to be gone through in each time a restructuring takes place. Toda vez que vai haver uma reestruturação, tem que haver uma dinâmica de mudança estrutural. It starts with the transformation of the tacit knowledge of workers into codified knowledge. Começa com a transformação do conhecimento tácito em conhecimento codificado. Everything, at the whole of capitalism, everything starts with the ingenuity of workers. Tudo no capitalismo começa com a ingenuidade dos trabalhadores. Once the knowledge has been codified, it makes it possible to standardize processes. Quando o conhecimento ele já foi codificado, torna-se possível a padronização de processos existentes. This, in turn, makes it possible to manage the workers by results. E esse processo de padronização já existente torna possível gerenciamento por resultados. This, in turn, makes it possible to manage remotely. Once you manage by results, you don't have to stand and watch the worker working, you just count what they produce. Esses indicadores de performance, por sua vez, eles tornam possível o gerenciamento remoto. Ou seja, a pessoa não tem que estar lá assistindo o que você está fazendo, não tem que estar presente. This means that work can be displaced in time and in space. O trabalho significa que o trabalho pode ser deslocado em tempo e espaço. And this makes possible organizational disaggregation. E isso torna possível uma desagregação organizacional. And this, either internally or externally. Pode ser interno ou externo. And this makes possible the elaboration of value chains. Isso torna possível a elaboração de cadeias de valores. And this can take either a spatial form or a contractual form. Isso pode tomar uma forma espacial ou contratual. I will explain more. Ou os dois. Right. If you look at the restructuring of employment, you can look across two dimensions. Se você olhar a reestruturação do trabalho, você pode olhar em duas dimensões diferentes. Work can be changed involving employees within the house or within the company, or it can be externalized, contractually externalized. Pode envolver trabalhadores trabalhando internamente na empresa, ou pode haver uma subcontratação. Or it can continue to be done in the same place, or it can be moved to a distance. Pode continuar sendo feito no mesmo lugar ou mudar para um lugar bem longe. And within this matrix, we see very many examples of changes that are currently taking place in work. E dentro dessa matriz toda, a gente pode ver muitas chances que estão ocorrendo no momento em relação ao mundo do trabalho. Even when work remains on the same place and done by employees, it can be restructured by, for instance, introducing multi-skilling, multitasking, reorganizing the company into separate profit or cost centers, or introducing new working practices. Mesmo que seja feito pelos trabalhadores no local de trabalho, mesmo assim pode ser reestruturado através de requalificação de pessoal, introdução de novas práticas de trabalho,
centros de custos separados, testes de mercado. It can remain in the same place, but involve outsourcing. For instance, using temporary workers, using workers who are imported from another country in a practice which is called body shopping, creating spin-off companies within the organisation, or having employees of external suppliers working on the premises. I believe you see all these practices in the auto industry in São Paulo. Mesmo que o trabalho seja feito no mesmo local, pode haver a subcontratação, que seria agências temporárias, de emprego temporário, body shopping, que é importar trabalhadores de outros países para fazer um trabalho específico, depois eles voltam para o seu país de origem, criação de empresas subsidiárias, desmembramento de empresa, fornecedores externos trabalhando no local da empresa. Ela disse que um exemplo disso seria a indústria hoteleira em São Paulo. A indústria de automóveis, com certeza utiliza isso, traz a mão de obra especializada de outro lugar para fazer um determinado trabalho e voltam depois então para o seu país. It's also possible to reorganize the work spatially, but still retaining the employment status of the workers. For instance, you can set up remote back offices, you can use home workers for employees, you can have the employees of your company working on the premises of other companies, you can move work between different branches of the same company, etc. Mesmo que isso seja feito à distância, você pode ainda manter um status do trabalhador, um status do trabalho. Isso seria através de back offices ou departamentos administrativos, pessoas que trabalham da própria casa, com telemarketing, mas de suas próprias casas, trabalhadores nômades, aqueles que trabalham em companhias diferentes. Pode ser no próprio local de trabalho do seu cliente ou em outras filiais da sua empresa. Finally, we have the most extreme forms where there is both legal outsourcing and relocation. This can take different forms depending on, is it a big company outsourcing to a small company, or a small company outsourcing to a big company, because the power relations are very different. Ela falou que existem, apesar de, mesmo nas formas extremas disso, que seria da subcontratação ou da relocalização internacional, você tem que ficar sempre atento ao tamanho da empresa. Ela disse que antes as empresas, grandes empresas, subcontratavam uma empresa menor para fazer um serviço, e hoje em dia está acontecendo o oposto. As empresas que são subcontratadas, muitas vezes, são bem maiores do que as que estão contratando. E então aí eles criam pacotes. Você não vai ter mais o que você quer. Quando você era grande, poderoso e contratava o menor, você podia individualizar, ter o que você queria. Como as empresas maiores estão sendo subcontratadas por menores, eles te vêm com um pacote, você tem que escolher. There are now many multinational companies which practice what they call global sourcing. They have workers, teams all over the world, and they switch from one supplier to another at very short notice. O que está acontecendo também muito hoje em dia são fontes globais. Fornecimento global de trabalhadores, que podem trabalhar em locais diferentes e voltar. There are some general issues here. There's a very new phenomenon, which is that traditionally when we think of outsourcing, we think of a big company outsourcing to a small company. Ford Motors outsourcing to a cleaning company or a company that makes seats or something like that. What we are now seeing is the emergence of very, very big global companies who are much bigger than their clients. Então, um novo fenômeno, como eu citei agora há pouco, é justamente que antigamente tinha essas empresas grandes que as pequenas empresas grandes subcontratavam empresas menores, como a Ford, por exemplo, podia contratar uma empresa de limpeza, e que hoje em dia está acontecendo o oposto, As empresas subcontratadas são bem maiores do que as que estão contratando.
There are now incredibly fast-growing and powerful new multinational companies which are global, which provide outsourced services, especially to the public sector. The public sector is a new site for commodification. The public sector is especially targeted by these big companies. Há um crescimento muito grande das multinacionais que estão se tornando muito poderosas, e essas multinacionais, elas fornecem subcontratação principalmente para empresas públicas, que inclusive é o alvo deles, dessas grandes empresas. Eles querem pegar o setor público. And the relationship is not like the relationship in the past when you wanted to get a coat made and you went to the tailor and the customer specified what they want. And now you have to go to the supermarket and they say, well, you choose between this and this and this. We now have governments who have to go to Accenture, to Siemens Business Services, to Capgemini, and they're given a choice. This is the way you manage your payroll. You choose between this product, this product, this product. So the terms, the labour processes actually of the workers are determined not within the public sector, but within these big multinationals which supply them. No passado existia uma relação diferente, né? Você pegava as coisas sob medida, como se você fosse um alfaiate, e você falava para essa subcontratada o que você queria, eles desenvolviam especialmente para você. Hoje é como ir a um supermercado, assim, que eles estão com os pacotes prontos. É isso que a gente tem à disposição, escolhe o que vai ser melhor para você. E ela estava até falando do governo da Alemanha, onde aconteceu uma coisa assim parecida. Então tá bom, você quer que a gente cuide do folha de pagamento dos seus funcionários? Aqui estão os pacotes, escolha um. Então eles não desenvolvem mais nada individual. É um grande supermercado. Significa dizer também que essas subcontratadas acabam determinando a prática do setor público. For workers and for trade unions, there is a very big problem, which is that these developments tend to be an incremental process. Para as uniões de trabalho, os sindicatos, isso é um problema grande. First of all, there is standardization, then the work is market tested, then it is outsourced, then it is offshore, then there is global sourcing. At what point do you say stop? At what point should the workers resist? At what point do they, does this process become inevitable? Ela disse que isso é um processo incremental. Começa com a padronização, passa pelo teste de mercado, depois então subcontratação, relocalização internacional e uma fonte global de trabalho. E até que ponto os trabalhadores devem resistir? Até que ponto eles conseguem resistir a tudo isso? E em que ponto eles têm que começar a atuar? Porque como o processo incrementa, se deixar começar, pode ser que eles não consigam intervir depois no processo. Finally, it has to be emphasized that because the underlying logic is one of standardization and modularization, the units of labor can be reconfigured in many different combinations to suit the needs of capital. They can be aggregated or disaggregated. They can be centralized or decentralized. There are always very many options. Então a gente deve enfatizar que ocorre uma padronização e uma modularização nas bases de agregação ou desagregação, dependendo das necessidades do capital mesmo. Pode ser centralização ou descentralização. So, what does this mean for workers? First, there is a need for constant updating of skills, so-called lifelong learning, to respond to this constant, continuous process of restructuring.
O que isso significa para os trabalhadores? Por causa desse constante processo de mudanças e de atualizações, eles têm que ficar em constante atualização mesmo, que é um processo de aprendizado para a vida inteira, que a gente chama de lifelong learning. Então sempre você vai estar tendo que aprender coisas novas para caber nesse mercado que se reestrutura constantemente. There are constant changes in the job description. Então, mudanças contínuas na descrição dos trabalhos. Antes era muito claro o que cada pessoa tinha que exercer dentro de uma empresa, as funções que ela tinha que exercer. Hoje em dia já não está mais tão claro assim, vive mudando a descrição do trabalho. And there is an erosion of clear occupational identities. Increasingly, instead of having a clear occupational identity around which it is possible to organize as a trade union, what people do is increasingly a kind of a pick and mix of different competencies, different skills. Então aconteceu uma erosão das identidades ocupacionais, o que torna muito difícil organizar sindicatos, já que toda hora está mudando, então não fica muito claro quem deve se juntar com quem no sindicato. E o que ela chama de pick and mix, vocês conhecem aquelas, você vai num lugar, tem vários tipos de docinhos e você pode escolher todos que você quer num saquinho, então ela inventou essa expressão aí do pick and mix, que é isso. Você não tem que comer só o chocolate, você vai pegando um pouco do que você quer. A job advertisement, for instance, instead of saying we need a shipping clerk, it will say you have to know Excel, you have to know Word, you have to speak English, you have to be a good team player, you have to have good communication skills, and these kind of attributes are spread across a lot of different jobs in different combinations. Então, hoje em dia, quando põe um anúncio de emprego, eles não colocam mais precisa-se de um caixa de bancário, por exemplo. Eles têm que descrever tudo. Precisa-se de alguém que saiba Excel, que saiba inglês, que tenha um bom relacionamento pessoal. Então, eles têm que citar todas as características da pessoa, porque a descrição do trabalho não engloba mais isso. Então, eles têm que citar tudo que a pessoa tem que saber. There is also, usually it is, the employer says it's not them, it's the customer. The increasingly work processes are driven by the demands of the customer. The customer is on the other side of the world, so you have to work at night. The customer insists that you communicate in French. The customer insists that you work at the weekend because the delivery has to be there on Monday. The demands of the customer are driving an intensification of work. E os trabalhadores, eles culpam sempre os... O patronato não é a nossa responsabilidade, são os consumidores que querem. Então vocês têm que trabalhar durante a noite, têm que trabalhar no final de semana, têm que fazer mais rápido, que na verdade é para atender o consumidor. Então a pressão é colocada sobre isso, os trabalhadores a partir, não que seria a vontade do capital, mas do consumidor. Another important development we are seeing in Europe, maybe it hasn't come yet to Brazil, but I warn you it will come. The way that these new global companies expand so rapidly is through transfers of personnel. So, for instance, where Siemens Business Services gets the contract to do the BBC website in London, 600 BBC workers overnight, they stop being employees of the BBC, they become employees of Siemens. Na Europa, uma coisa que já está acontecendo, ela disse que no Brasil ela ainda não sabe se isso já começou ou não. Acho que a gente se prepare porque vai chegar aqui. Porque tudo começa lá e vem, então vai chegar. Quando uma empresa ela se expande, acontece uma transferência de pessoal. Um exemplo que ela deu foi pessoas da Siemens, que faziam o website deles, que foram contratados cerca de 600 pessoas para fazer o website da BBC. E então, assim, do dia para a noite, eles deixaram de ser funcionários de uma empresa e passaram a ser funcionários de outra, uma transferência total de pessoal. This is especially happening to public sector workers.
Every week in the UK, thousands of public sector workers are transformed against their wishes into employees of private sector companies. Isso está acontecendo especialmente no setor público. Ela diz que lá na Grã-Bretanha milhares e milhares de pessoas que eram do setor público estão sendo transferidas para o setor privado. E eles estão perdendo aquela segurança que o emprego público ainda oferece. They have, in the first transfer, they have certain rights, but often the contract is only for 2 years, and then another company gets the contract, and then they are transferred again. I have interviewed workers who have had a continuous job, but they have had 5 different employers in 4 years. E eles mantêm certos direitos, mas perdem outros, né, com essa transferência toda. Ela conhece pessoas que trabalharam para 5 empresas diferentes, assim, mas continuamente, que eles foram sendo constantemente transferidos de um para o outro. Aí nessa transferência você perde alguns dos seus direitos. We have to, I think, be very clear that when work is offshored, that the main impact on employment is qualitative rather than quantitative. Most of the trade unions, especially in North America and in Europe, they are obsessed with the numbers of jobs that disappear. They say, our jobs are going to China, our jobs are going to India, our jobs are going to Africa. In fact, employment is not a zero-sum game. Então, quando o trabalho é subcontratado, os principais impactos do trabalho são qualitativos e não quantitativos. As pessoas nos Estados Unidos reclamam constantemente que estão perdendo o seu trabalho para pessoas na China ou na Índia, e realmente está acontecendo. Mas ela não vê, na verdade, é mais qualitativo do que quantitativo. Os sindicatos, às vezes, pegam muito uma questão quantitativa e deixam de lado a questão qualitativa. Porque ela acha que, como é uma ameaça, também é uma oportunidade, porque na verdade é um jogo de soma zero, porque não vai acabar os empregos de um lugar e vão se deslocar todos para outro. Obviamente, você imagina, ainda que saia 10% só desse emprego, como ela falou antes, já falou antes comigo, esses 10% aqui vão servir para pressionar esses outros 90% que não vão ficar. Então, que a pessoa não acreditar que vai sair todos os empregos, mas não vão sair. One of the most important impacts is it's a disciplinary effect on labour. The loss of bargaining power that arises from the reserve army effect. Isso traz um aspecto disciplinar no trabalho, né? E uma das coisas principais que ela tem para falar é a perda do poder de barganha, até para ser exército reserva que foi criado. If you have 40 call centers in America, you put one in India. In the other 39 call centers, every day the workers are living with the threat, if you don't conform, your job too could go. Então, mesmo que eles tenham 40 centros de atendimento ao consumidor nos Estados Unidos e um na Índia, isso já ajuda a pressionar o trabalhador. Se você não está feliz, então cuidado que o seu trabalho também pode ir para lá. We have also seen another important trend is the growth in fixed-term contracts and the reduction in the job for life. Houve também um crescimento nos contratos temporários de serviço por causa dessa situação. Então, está diminuindo o modo tradicional, que eram os contratos de trabalho por tempo indeterminado. Estão sendo substituídos por contratos temporários por tempo determinado. There is an enormous increase in precariousness. Precarização crescente. There is a systematic and continuous appropriation of workers' knowledge. Which is often used against them. For instance, people who give technical advice in a call center
will be asked by the employer to write down the answers to frequently asked questions. They will be put on the website, and then anybody can answer the questions, so the special knowledge of the worker has no more any value. Está acontecendo também uma grande apropriação do conhecimento do trabalhador, né? Então, aquela pessoa que tinha a função de estar lá para ajudar, para resolver os problemas da empresa, quando eles se apropriam do conhecimento do cara, eles estão agindo contra ele, na verdade. Porque eles estão pegando esse conhecimento e colocando no papel. Perguntas mais frequentes. Então, qualquer um pode entrar lá e ler e resolver os próprios problemas sem precisar daquela pessoa que era o detentor do conhecimento. I should say that this is also happening to university lecturers. We are expected to put our PowerPoints on the intranet or on a CD-ROM. Isso também está acontecendo com os professores que fazem palestra, que agora eles têm que colocar tudo na internet ou em CD-ROM. A palestra dela pode ser colocada depois. And they can get rid of all these troublesome 68 and people from the 1960s, and they can have some more frightened younger people to deliver our. Eles podem se livrar dessas pessoas aí da geração dos anos 60 e pegar trabalhadores mais jovens e já vai estar lá tudo pronto para eles mesmo no computador. There is also an enormous stress is produced for workers by the continuous benchmarking of performance. Então, muito estresse para os trabalhadores com um contínuo nível de performance, medindo o nível, um patamar de performance, de desempenho do trabalhador, causando muito estresse. And of course, there is an enormous downward pressure on wages. E também uma pressão muito grande para abaixar os salários. Né? So what can we conclude? Podemos concluir com isso. I think one important conclusion from this analysis, as soon as you look systematically at value chains, you understand that this idea of the new economy, an autonomous, knowledge-based economy, is a myth. The new economy is not autonomous from the old. Então, quando a gente olha sistematicamente na cadeia de valores, a gente percebe que a nova economia, essa nova economia é um mito, porque ela não é autônoma da antiga. The new sectors and occupations which have grown up to deal with the processing of digitized information and telecommunication, they can be viewed, they are simply a formalized expression of the increasingly elaborated division of labor in the economy as a whole. Os novos setores e ocupações que estão crescendo com esse processo de informação digitalizada e telecomunicações podem ser vistos como expressões formalizadas da crescente elaboração da divisão do trabalho por toda a economia. The knowledge, this so-called new knowledge in the knowledge economy, it doesn't come from nowhere. It doesn't just arise. It didn't in the 1990s. Suddenly, new knowledge was not created from nowhere. It's the explicit and standard version of the appropriated tacit knowledge, which was always there in the heads of workers, but not codified, in a not codified form. Então, esse tão chamado conhecimento, que supostamente forma a base desses novos empregos, novos trabalhos, não veio simplesmente de lugar nenhum. Ele é apenas uma forma explícita e padronizada de um conhecimento que já estava sendo usado de forma tácita pelos trabalhadores nos antigos empregos. And this allows me to finish on my last slide on the nearest thing I can find to an optimistic note. Ela vai terminar a noite com o que ela pode chamar de um pouco otimista ainda.
Sorry, I left out. Ainda não vai acabar, ela pulou uma parte, nós vamos voltar, tá? E vai acabar depois com uma palavra otimista. So I need to make one more point first. Apologies. First of all, we have a situation where the restructuring of employment is enabled by the codification of workers' existing skills and knowledge, but this also leads to further codification. Então, essa reestruturação do trabalho, em outras palavras, esses desenvolvimentos, eles se tornam possíveis pela codificação das habilidades já existentes dos trabalhadores, as suas habilidades e conhecimentos. Eles já existiam e isso leva a outras decodificações. And this is always a double process. You know, people argue in sociology of labor, is new technology, is it de-skilling or is it reskilling? It's always both. Because in order for change to happen, there is simultaneously, there is the degradation of some jobs, but in order to imagine and plan and manage the degradation of this group of workers' jobs, another group of workers have to be quite creative. Ela falou que é um processo duplo, né? Tem dois lados. Ele leva simultaneamente, ela falou de de-skilling, que é quando o trabalho da pessoa desqualifica, né? Uma máquina vai lá e faz o trabalho dele, ou reskilling, que seria uma requalificação. Isso leva simultaneamente a duas formas. Tem o trabalho por conhecimento e tem o trabalho criativo. Então, o que acontece nesses dois lados, a natureza desses dois lados, é que eles precisam controlar de alguma maneira. Então tem uma degradação aí do seu trabalho, eles precisam manter o controle e mesmo assim precisam que você continue criativo. E da mesma forma que se produz esse tipo de trabalho qualificado, você produz cada vez mais também trabalho terrorista, desqualificado e degradado. Então o caminho é de mão dupla nesse sentido. It's as though there is a continuous violent severing of the head from the hands. Continua, né, como o Marx já tinha falado, esse corte brutal entre o cérebro e o braço. And these changes are always double-edged because occupational groups, whether they are new occupational groups or old occupational groups, simultaneously are inclusive and excluding. The more you develop a solidarity and cohesion within the group, the more the people outside the group are excluded. Então tem dois lados, isso daí que ela acabou de falar também, porque as pessoas se agrupam, né, por ocupação. Então, ao mesmo tempo que eles se solidarizam, eles é um grupo solidário uns com os outros, quem está fora desse grupo é excluído mesmo. Por isso os dois lados. And now I come to my attempt at optimism. A tentativa de otimismo agora. Which is that we have to keep reminding ourselves that the creativity of individual workers lies at the heart of any change, any restructuring under capitalism, relies on the creativity of workers. A gente não pode se esquecer que a criatividade dos trabalhadores, de cada um dos trabalhadores, está no coração do processo de desenvolvimento. É a criatividade. Human creativity of workers. But this creates an enormous contradiction for capital. In order to have creative workers, you need people who think in an original way, who see the whole picture, who think, as the jargon goes, who think outside the box, to imagine new possibilities. Esse capitalismo, o capitalismo precisa de criatividade, o que cria uma contradição, né? A gente precisa de pensadores, só que ao mesmo tempo eles têm que ser controlados. But of course, these things are very dangerous to capital. Claro que isso é muito perigoso para o capital. And capital also needs to be able to manage knowledge, to manage the knowledge workers.
O capital precisa também ser capaz de gerenciar os trabalhadores intelectuais. And as far as possible, to routinize and systemize the knowledge work itself. There is a continuous process whereby each wave of creative work becomes standardized, becomes commodified, becomes degraded. But in that process, that gives rise to new forms of creative work. O trabalho criativo feito por intelectuais, ele também vai ser padronizado. Então sempre precisa de uma constante surgimento de criatividade. Você está falando que em todo trabalho tem essa criatividade, que o capitalismo precisa se apropriar dessa criatividade, ele necessita disso. O problema é como disciplinar essa criatividade. Essa é a grande questão. So, for capital, the problem is, how do you keep these workers happy enough to go on being creative, but still under control? Então, o problema do capitalismo é como que a gente continua mantendo essas pessoas criando, mas sob controle. You have to keep the goose laying the golden eggs. You mustn't kill the goose, and you mustn't make the cage so uncomfortable that it will fly away. Você precisa continuar cuidando da galinha dos ovos de ouro, e a gaiola não pode ficar muito aberta para ela fugir também. In fact, creative workers, any worker actually, because every worker is creative on some level, so what decision they make, what happens inside the heads of workers, how this contradiction is resolved from the point of view of the worker, therein lies our hope for a better future for work. Todo trabalhador é criativo, né? Mas ela está falando dos bem criativos mesmo. Na verdade, então, vai depender exatamente dessa criatividade que passa na cabeça dos trabalhadores, o futuro exatamente das formas que o trabalho vai ter. Thank you very much for your time.